Tudo bem? Bom dia, bom dia. Vamos dar continuidade para alguns e começo para outros. Esse curso nós fizemos os 2 meses anteriores, falamos um pouquinho de Neemias, mas como a gente não terminou todo o assunto, falei com o Fábio se era possível a gente continuar no mês de julho. Então, muitos de vocês estão aqui, mas é lógico que eu vou dar um pequeno retrospecto também para nós que acompanhamos 8 domingos e mais também aqueles que estão chegando. Então, qual é o objetivo do curso? O objetivo do curso de Neemias é esse estampado aqui, aprender com o exemplo de Neemias como buscar em Deus a visão correta e estratégias adequadas para uma sua tomada de decisão frente aos desafios. Então, ele teve muitos desafios, nós vimos isso e vamos passar por alguns e vai continuar ainda na vida de Neemias. Veja sua motivação, sabedoria, capacitação e perseverança. Tudo isso que Neemias fez estava alinhado com a vontade de Deus de maneira contagiante e objetiva. Então, isso serve para nós como um bom exemplo. E então, você tem muita literatura. Depois, próxima aula, eu trago para vocês. A literatura que você tem de Neemias é muito vasta, tem muito material bom para se ler sobre ele. Tá? Muito bem, só uma recapitulação nessa introdução. O que acontecia lá em Israel? Antes você tinha o Reino do Sul e o Reino do Norte já dividido, tá? Não era uma coisa só. Quando era uma coisa só, você teve o primeiro rei como Saul, depois você teve como Davi, Salomão, e aí depois já com os filhos de Salomão teve uma divisão. Então você tinha o Reino do Norte e o Reino do Sul, eu vou mostrar já no mapa. No Reino do Sul você tinha Roboão, Judá, era chamado normalmente de Judá, o Reino do Sul, tá? Você tinha a tribo de Judá e Benjamim, eles foram levados, a capital era Jerusalém, eles foram levados para o cativeiro em 586 a.C. e foram para Babilônia. Então você tem um relato disso quando você lê o livro de Daniel. No comecinho do livro de Daniel, Daniel é levado, os jovens são levados para Jerusalém e quem ficou um pessoal ainda na cidade, ficou. Aquele que não ia ser, de certa forma, útil para a corte. Então eles deixaram ali. E eles depois ficaram de 70 anos num cativeiro, e é quando começa a volta, e nós vamos falar como essa volta se dá, vocês viram isso também, e eles se mantêm ainda, de certa forma, chamados judeus, tá? Eles não foram mesclados. O Reino do Norte foi um pouco diferente, foi com Jeroboão, eles eram chamados sempre de Israel, a capital desse reino era Samaria, que ficava no norte. Ficou as outras 10 tribos. Então, aquelas 12 tribos que tinham dividido, Judá e Benjamim ficou, de certa forma, mais fiel àquilo que era o pacto que Deus tinha com eles. Tá? Teve o seu cativeiro antes, em 722, bem antes, tá? É antes de Cristo isso tudo sair. E quem levou-os para cativeiro foi os assírios. Os assírios tinham outro modo de funcionar. Eles, de fato, pegava a população que chegava lá e ele mesclava com o pessoal da terra. Então eles não têm um retorno, esse pessoal do norte, e eles não ficaram, de certa forma, puros como judeus, eles se tornaram misturados com aquela nação. Tá? Então, tanto é que você vê no Novo Testamento o reflexo disso, quando o que acontece? Quando você tinha o pessoal na parte de baixo do mapa de Jerusalém e tinha que passar e ir para Galiléia, qual que era o estado, de certa forma, que estava no meio ali? O que eles faziam? Eles não passavam por ali, eles davam a volta, porque possivelmente os samaritanos era esse grupo aqui que voltou mesclado. Né? Então era nem considerado o povo de Deus, tá bom? Continuando mais um pouquinho, o que a gente aprendeu também? Nós aprendemos que teve um primeiro retorno, quando acabou os 70 anos de cativeiro, uma primeira turma volta, com quem? Com Zorobabel e com Jesuá. Isso foi no ano 538 a.C. Depois você tem uma segunda turma retornando. Que turma é essa? Voltou com Esdras, em 458 a.C. E depois nós temos uma terceira turma voltando do cativeiro, que volta com Neemias, aproximadamente 444. Essas datas são aproximadas, viu, gente? Você pega uma literatura aqui, acolá, o pessoal vai modificando, tá? Então nós estamos nessa fase aqui do retorno, com a turma que Neemias retorna. Nós também abordamos algumas fases da vida de Neemias. Primeiro, no capítulo 1 até os capítulo 2, 10, ele tinha uma função, ele era um copeiro do rei.
que o copeiro fazia? Era muito mais do que simplesmente servir um vinho. Era um cargo de muita responsabilidade, porque o vinho era trazido ao rei, e se o vinho estivesse contaminado, o rei morreria, e isso era muito comum acontecer. Então, quem era o responsável pelo vinho? Era esse homem, que era um homem de muita responsabilidade e qualificações para fazer isso. Tá? Depois nós temos uma segunda parte, ocupa grande parte do livro de Neemias, que ele é Neemias como um construtor, do capítulo 2 até o capítulo 6. É ele motivando o povo, animando a turma, e nós vimos isso constantemente no meio de um povo todo sem identidade, um povo todo sem recursos. Neemias vem e propõe e começam a construir. Na realidade, nós falamos disso também. Ele não fez todos os muros, tá? Tinha a parte dos muros, mas ele refez parte dos muros que faltava. As portas, sim, todas foram estragadas. Normalmente o pessoal colocava fogo, porque as portas eram de madeiras. E nós vimos toda aquela construção ali. E teve uma aula em especial que vocês, de certa forma, ajudaram a construir os muros de Jerusalém. E tem uma última etapa da vida dele, e é essa que nós vamos nos deter mais nesses próximos períodos que nós vamos ter em julho, quando ele é o governador. Então ele foi nomeado, é lógico, a cidade ali de Jerusalém, o rei, na realidade, ficava aqui em Suzã, tá? O rei ficava ali, o rei Medo-Persa, que é o reinado dele. O Medo-Persa dominava tudo isso daqui conhecido, tá? E Jerusalém ficava escondidinho lá, mas todos eram vassalos, todos eram escravos do rei Artaxerxes. Então, o que acontece? Neemias se desloca, quando você vê logo no capítulos iniciais do livro, ele se desloca, ele ficava na cidade de Suzã, no reino ali Medo-Persa, e ele escuta, no capítulo 1, ele escuta aquelas notícias desagradáveis que estavam acontecendo ali na terra dele. Aquilo lá, de certa forma, sensibiliza. Agora é interessante, nós conversamos um pouquinho sobre isso. Faziam 70 anos que ele estava em cativeiro. Possivelmente Neemias tinha nascido no cativeiro. Tá? E fazia 70 anos que ele estava ali, e talvez se ele tivesse a idade adulta, aí, de seus 30, 40 anos, puxa, por que agora ele foi sensibilizado? Por que não antes? Se o povo já estava em cativeiro. Mas a gente vê um projeto de Deus, né? O momento certo, o momento adequado, nós falamos sobre isso também, de despertá-lo para gastar depois 4 meses investindo em oração, jejum, reflexão sobre o que ele ia pedir quando tivesse audiência. A audiência não era algo simples com o rei. A audiência, nós conversamos sobre isso, não era assim, você fala assim, eu quero marcar uma audiência com o rei. Não, era o rei que solicitava a sua presença ou não. Então, depois de 4 meses, ela apresenta-se diante do rei, depois de orar muito. E no meio da conversa com o rei, ele tem uma oração também, onde Deus inclina de fato o coração desse rei e permite ele voltar lá para a cidade de Jerusalém, reconstruir os muros, dá ainda material para ele fazer isso, dá escolta e dá cartas para ele transitar em todo esse período e não ser abordado por inimigos. E aí ele chega ali, ele começa a construir. Também nós vamos ver na oração, que nós vimos isso muito forte na vida de Neemias, tá? Ele reconhece no capítulo 1 a natureza humana, a parte humana, como é falha, como é pecadora. Ele confessa o pecado dele e dos pais, do povo, o que o povo fez. Ele volta para as Escrituras, então ele olha para as Escrituras e começa a orar as Escrituras para o povo. E aí, sim, é interessante que no último, em um versículo só, ele ora pedindo alguma coisa. Até então, ele só reconhecimento, confessa, aplica as Escrituras e tem um pedido. E tem a parte divina na oração. Quando a parte divina nos ensina, e ensinou a Neemias a esperar, a limpar a nossa mente, a aquietar o coração e nos ativar para pedir alguma coisa ou solicitar alguma coisa. Então, nós vimos isso no capítulo 1. Tem lugares aqui, viu, gente? Se vocês ficarem de pé aí, vocês vão ficar cansados até o intervalo. Vem sentar para cá. Nós vimos também, depois, no capítulo 2, o pedido de Neemias, quando ele diz assim, que me envie ajudar, ele ia ficar ausente da corte, e o rei pergunta, quanto tempo você vai ficar ausente?
E depois a gente descobre que ele fica um bom período fora. E aí nós vamos tratar disso aqui nos nossos próximos assuntos. Ele fica ausente para reconstruir. Ele pede carta aos governadores ali do Trans-Eufrates para passar e não ter problemas. E ele precisa de uma escolta de opositores, que haja opositores. E a resposta do rei você tem no capítulo 2, verso 8, a parte B, que diz assim: e o rei me deu o que pedi. Por quê? Porque o rei deu o que pediu. Porque a bondosa ou a boa mão do meu Deus estava sobre mim. Olha que visão que esse homem tinha. Gozado, morando numa corte extremamente pagã, longe dos princípios de Deus, ele tinha vivo nele o conceito do Senhor. Ele tinha vivo os conceitos bíblicos do Pentateuco ali. Ele tinha tudo isso na mente, que ele cita várias vezes. E aí depois nós temos terceira aula, nós falamos um pouquinho de mãos à obra. Quando eles começam a construir, o que acontece? Começa a zombaria. E a zombaria vem com a seguinte ofensa para eles: se vocês começarem a construir, chegando uma raposa, vai passar sobre esse muro e vai cair. E ele responde que a dependência dele é o Senhor. Então isso serve de incentivo para nós, quando nós estamos sendo zombados por causa da nossa fé, por causa da nossa confiança no Senhor. A gente tem que voltar os olhos para o Senhor e falar: nossa dependência é no Senhor, não é nos nossos esforços. Eles também é desprezado por aqueles homens. E é dito ali claramente, esses fracos judeus. Ou seja, anêmicos, raquíticos judeus que ficaram aqui. E isso, imagina, você está fazendo uma obra, construindo, não vendo todo o fim, porque toda a extensão do muro, cada um construía no seu pedaço, e passa um grupo de pessoas, e principalmente Sambalat, Tobias e Gesem, passavam ridicularizando a eles, e desprezam, e Neemias convoca o povo para o envolvimento. Vamos nos envolver nisso. Isso é um projeto nosso. E ele envolve tão bem as pessoas, então aqui nós temos lições aqui até para o mundo gerencial atual, que ele envolve aquelas pessoas, e as pessoas falam assim: nós queremos construir. Nós vamos construir de frente da nossa casa aqui, porque aqui é segurança. Então ele ensina muito isso. E também teve difamação. A difamação era que ele estava querendo, ser rei. Então nós escutamos no sermão do domingo passado a disputa ali de Pilatos e Herodes, falando esse é o rei dos judeus, e isso sim poderia causar um transtorno ali na hierarquia, toda a monarquia que estava ali, ou na gestão dos Césares. Tem alguém acima de César ou igual a César? De jeito nenhum. Mas aqui eles também cutucam e falam assim: você está querendo ser rei no lugar de Artaxerxes? Epa, isso não está certo. E aí Neemias fala: vocês não têm direito sobre isso, e vocês não têm nada de memorável, não tem nada para lembrar na memória de vocês, se vocês vão fazer alguma coisa boa ou não. Mas é muito interessante a gente notar, porque esses inimigos, Tobias, Sambalat e Gesem, os três continuam o livro inteirinho. Deus poderia ter dado um raio e matado esses camaradas, Não o fez. Deixou a vida o tempo todo. E nós vamos ver mais à frente um pouquinho isso acontecendo. Aqui tem 2 lugares, pode vir para cá. Aula 4, nós vamos falar também, falamos um pouquinho que o inimigo mora ao lado. Eles não estavam dentro, que é esses 3 homens. E causa o quê? Um certo desânimo no povo. O que aconteceu? Eles perdem a força física, numa construção pesada. Eles tinham que colocar pedras, não eram tijolinhos assim, arrumadinhos, eram pedras que eles tinham que coletar essas pedras e montar essas pedras. Eles perdem a visão. Qual é a visão? Tem muito entulho. E o serviço é tão grande. E aí o nosso Deus é tão pequeno. E isso daí nós fizemos um paralelo muitas vezes com a nossa vida. Nós vemos alguns problemas, eles são tão gigantes. E fazemos nosso Deus tão pequeno. Então, na realidade, eles perderam o foco ou a visão adequada. Porque era Deus que estava nesse projeto. Eles perdem também confiança. Ou seja, será que nós estamos seguros aqui? Será que estamos fazendo a coisa certa? E logo, quando você perde a confiança, logo em seguida, o quê? A segurança vai embora.
Será que nós vamos ser atacados ou não? No capítulo 4 nós vemos isso. Mas a resposta, a ação do líder, que Neemias entra ali direto fazendo, é qual? Ele une esforços. Junta o pessoal. Chama primeiro os líderes, os cabeças ali, os príncipes, e fala, olha, nós temos um grande projeto a ser feito. Não podemos desanimar. Segunda coisa, vamos olhar para o Senhor. Não olha para a quantidade de entulho que tem que fazer, é um monte de limpeza que tem que fazer aqui. Olha para o Senhor, que Ele vai capacitar isso. Outra coisa, precisamos manter o equilíbrio na obra. E muitas vezes ele dosava isso com o quê com o pessoal? Falou assim, olha, segura uma espada numa mão, segura vamos dizer assim, um ficava de guarda, o outro, e ficaram nesse trabalho. Outra coisa também, eles mantiveram também pontos de encontro, lembra-se? Eles estavam espalhados pela muralha e o pessoal ficava atento ali com a corneta. Ao sinal de um problema, o pessoal corria, eles davam um alarme e o pessoal corria e atendia. E também algo muito diferente. Muitas vezes quando a gente está olhando só para o nosso umbigo, só nós temos problemas. O líder olhou e falou assim, não, vocês têm que atender os outros. Você tem que olhar para os demais. Então esses inimigos estavam ali. Estavam presentes. Tá? Quinta aula nós falamos sobre distribuição de renda. Eu trouxe essa foto para vocês. É uma foto de São Paulo que representa bem isso. Né? Você tem aqui um apartamento. Cada andar tem uma piscina. E do outro lado ali você tem uma favela. Né? Era isso que estava acontecendo em Jerusalém naquele momento. Você tinha um pessoal que estava muito bem e você tinha um pessoal que estava miserável. Estava numa pobreza danada. Por que eles estavam tão pobres assim? Porque o que acontecia? Acontecia que eles tinham fome, porque o pessoal não tinha mais o que fazer e começava a se vender como escravo. E eles tinham que pagar uma parcela ainda para o rei. E quem estava ali na liderança do povo estava explorando. Eles tinham impostos altos a serem pagos. E ainda o próprio judeu estava cobrando juros e escravizando o seu irmão judeu. E nós vimos isso que na lei isso era proibido. O judeu poderia emprestar o dinheiro para outro judeu, mas não cobrar os juros dele. E depois de 7 anos, no 7º ano, ele liberava aquele judeu da escravidão. Eles não estavam fazendo isso. Que ele escuta tudo isso, reflete sobre tudo isso e toma uma ação. Então a ação do líder, ele ouve a reclamação do povo, ele fica indignado com a cobrança de impostos que o povo estava imprimindo sobre o próprio povo. Que eles tinham que pagar para o rei, tinham, isso era um fato. Né? Para Artaxerxes tinha que ir a grana. Ele faz uma avaliação e responde. Qual a resposta que ele dá? Ele ordenou que acabasse com a cobrança de juros. Você quer emprestar dinheiro sem juros. Ele também pediu para restituir. Restituir o que para o pessoal? Terra. O pessoal não tinha o que plantar. Onde plantar? Você vai devolver a terra para o seu irmão, para ele plantar. E aí ele vai te pagar com o trabalho que ele tiver. E os nobres é muito interessante, porque aonde ele chega firme, onde chega difícil, ou dá as palavras duras, são para os nobres. E os nobres acatam. Se os nobres acatam, os que estão mais abaixo também iriam acatar. E depois tem uma chancela disso. Ele pede, Neemias era muito sábio com isso, e nós vamos ver várias vezes, assina agora. Todo mundo vai assinar. E se você não cumprir isso que está acontecendo, assim como um farelo cai na roupa, ele usa essa expressão, Deus vai fazer isso com você. Ou seja, você vai ter que cumprir isso. Isso foi a aula 5, que a gente falou sobre as questões da má distribuição de renda ali. Na aula 6, as intimidações que estavam acontecendo. Voltou de novo os inimigos. Tá? Ataque deles, intrigas, insinuações, intimidações o tempo todo. E a resposta do líder, e o líder precisa ter, para responder a isso, caráter. Porque, lembra, fizeram uma carta aberta dizendo que Neemias era isso, aquilo outro. Mas ele era um homem de caráter. Não tinha onde o pessoal falar, você está em desacordo com o rei Artaxerxes.
Então não tinham onde pegar ele. Quando deu as insinuações, ele foi um homem de confiança. E também, quando foi intimidado, ele não se acovardou. Ele foi corajoso. Então, essas são algumas características, e depois eu passei para vocês aqueles 21 observações que John MacArthur fala sobre o que é ser um líder espiritual, e Neemias responde a várias delas. Então, um líder, se quer ser um líder, precisa ter caráter. Então, por isso, quando você vê na igreja primitiva, você vê a lista que está lá em 1 Timóteo capítulo 3, é muito clara, em dizer o que se espera de um líder de uma igreja. Eu não sei se vocês têm acompanhado os noticiários dessas semanas aqui. Esses dias foi preso em Valinhos um dito pastor que estava mexendo com pedofilia. Tinha quase 400 mil seguidores na internet. Foi preso, foi para o camburão e tal. Belo exemplo. Será que tinha caráter? De jeito nenhum. O outro que surgiu também aí, de outra igreja grande também, que tem a questão de briga com a esposa, espancamento e assim por diante. Cadê o caráter? Cadê o exemplo de liderança? Então, se o líder da comunidade está assim, imagina o rebanho. Como o rebanho vai? Porque aí o que acontece? O modelo está estragado, eu também tenho direito a isso. E muitas vezes, eu escutei uma vez um pastor não disciplinar uma pessoa por atos indevidos na liderança. Puxa, se não faz isso com o seu líder, vai fazer tudo errado, tudo torto. Neemias não era um homem assim. E nós não devemos ser assim. As Escrituras estão recheadas de exemplos de bons líderes e maus líderes. Homens de caráter e homens sem caráter. Aula 7, nós falamos um pouquinho da consolidação do projeto. Ele estabelece liderança, ele qualifica essa liderança, ele recomenda como vai ser o funcionamento. Ou seja, você tem que fechar o portão no final da tarde porque está escurecendo para evitar invasores, abrir só quando o sol se pôr. Ele faz um censo, nós falamos muito sobre censo, os censos que ocorreram na história, que foram bens e foram maus, se era Deus indicando ou não. Ele estabelece também sacerdotes, os sacerdotes estavam meio largados, aqueles que iam fazer a parte de intercessão para o povo. E também ele fala com o pessoal, olha, precisa acontecer o quê? Precisa contribuição. O templo aqui, a área do templo, precisa funcionar. Nós precisamos. Não adianta nada a gente colocar os muros. Só colocar o muro, muito bacana. E aí, joia, colocou o muro. Mas precisa do quê? É o que a gente falou da aula 8. Precisaria da restauração espiritual. Muito bacana colocar muro, parede, segurança, mas o povo precisa ser reestruturado espiritualmente. E a reestruturação espiritual, ou o avivamento, como é aparecido muitas vezes nas Escrituras e fora das Escrituras, é o povo de Deus se mobiliza. É avivamento? Só isso não. Tem que ser também, o avivamento tem que ser o povo de Deus se mobilizando e a palavra de Deus sendo apresentada. Então nós vimos na última aula isso. Os líderes... Oi, você vai falar? Pode perguntar. Por aquilo que você disse, Neemias não tinha uma referência de vida dos judeus, ou seja, não tinha referência de contribuição, de sacerdócio, de toda essa estrutura de lá. Você acredita que isso foi sendo trazido durante a convivência dele? Porque a princípio não tem referência para você trazer. Dá a sensação disso. Posso pesquisar mais um pouco. Quantos anos já tinham passado do começo até chegar nesse pedaço? Já tinha... Aqui acabou o cativeiro, 70 anos. 70 anos. Não no começo da sociedade. Do tempo dele lá? Eles descerem lá, de começar a restauração dos muros, até esse pedaço. Quando ele sai de Suzã e vai até os muros, 52 dias. Não, então. Ele constrói em 52 dias. Em 52 dias, pouco tempo. Pouco tempo. Não deu tempo dele aprender isso lá. Isso é algo que ele tinha.
como ele tinha. Como ele tinha isso. Então, eu vou especular algumas, mas uma com certeza. Com certeza ele conhecia a palavra de Deus. Porque no decorrer, se você lê todo o capítulo, ele cita trechos e trechos de Moisés, do Deuteronômio. Ele cita questões sobre os impostos que não deve cobrar, das situações, das contribuições. Ele cita o sistema sacrificial item por item. Então ele tinha um bom conhecimento do que era Escritura. Possivelmente, posso estar errado, mas ele devia ter alguma cópia com ele lá. Não é possível ele saber tanto detalhe com a riqueza de detalhe que eles tinham. Outra coisa, ele também trabalhou muito junto com Esdras. Tá? Então, você vai ter várias vezes Esdras fazendo aqui a intercalação das coisas. Por exemplo, quando vai diante do povo, lê a lei, construiu o tablado ali e ficou o pessoal desde o nascer do dia até meio-dia lendo as escrituras, né? Tinha as escrituras para ser lida, né? O Velho Testamento pronto, estava ali. E ele foi ler isso. E quem leu? Leu todos aqueles 13 que estavam ali do lado de Esdras, foram lendo cada um pedaço. Né? E é muito interessante, eu até falei para vocês, né? Às vezes a gente entra aqui no culto, começa às 6 horas, o Fernando fala 40... Acho que acabou, né? Não, só com mau contato. O Fernando fala 40, 45 minutos, ó, você quer sair correndo. Os caras ficaram das 6 da manhã até meio-dia, de pé, no sol da tarde. Não é num solzinho qualquer. Ficaram ali escutando, porque escutando a palavra de Deus. E qual a reação que eles tiveram? A reação deles foi de choro, lamento, de olhar aonde nós estamos, o como nós chegamos aqui. Então, ele tinha um conhecimento que era importante ler as Escrituras, Esdras estava junto, tinha também lá primeiro Zorobabel que veio tentar fazer alguma coisa, mas esses caras estavam ali em Jerusalém. Mas ele tinha possivelmente na corte alguma instrução com alguém. Não era... Eu acho que isso... E também nós temos também muito forte que, infelizmente, ou devido de fato ao pessoal não ter tanto acesso... Nós temos em questões assim, o pessoal tinha a transmissão oral muito forte. Então o pai sentava com o filho e começava a recitar as escrituras. Agora, deixa eu parar um pouquinho, vou trocar aqui. Para que... vai não. Não vou trocar, porque não tem que trocar. Os pais sentavam com os filhos e transmitiam as escrituras. E o pessoal retia. E o pessoal, ao reter isso, o pessoal transmitia para outros. Então, não sei, quem teve aqui um vô ou uma tia que fazia isso, contando a história da família? Eu tinha uma tia que sentava do lado dela, ela morreu aos seus 95 anos, ela sentava, ela chegava e narrando o que tinha acontecido com a história da família. Então vinha, o tio veio assim, veio assim, veio assim, e você vai guardando algumas coisas. Mas a palavra de Deus, como diz lá em Deuteronômio, capítulo 6, ela vinha assim, imputada para o pessoal. Então, eu acredito, eu posso pesquisar um pouco mais essa semana para trazer essa resposta para você. Mas só o povo mobilizado, viu, gente? Só o povo mobilizado não é avivamento. Tá? Não é avivamento. O que precisa estar junto é a palavra de Deus sendo aplicada. A palavra de Deus precisa ser aplicada. Obrigado. Aqui nós temos uma parceria. Muito bem. Tá? Nós fizemos semana, no último trimestre, o Elcio junto com a gente aqui. Hoje ele está aqui, ele pode dar aula aqui. Escutava ele. Mas, então, a mobilização, para ter um avivamento espiritual, uma restauração, o povo é mobilizado, mas a palavra de Deus tem que chegar, não um discurso vazio. Tá? Muito bem, perguntas até aí, e aí nós vamos para a aula 9,
finalmente você chegou na aula nova. Se você quiser, está na internet as outras aulas anteriores com mais detalhes. Aula 9. Semana passada, retrasada, eu falei sobre isso. Obediência sempre foi o passaporte da bênção. Quando o povo de Deus desobedece, o que acontece? Disciplina e cativeiro. Quando nós desobedecemos, o que acontece? Cativeiro às vezes também, né? Às vezes você entra num cativeiro. Estava conversando com uma pessoa essa semana e justamente isso. Por descumprir princípios claros das Escrituras sobre descanso. Descanso. O cara está em cativeiro. Que cativeiro? Cansado, esgotado, sem energia para nada, desanimado com as coisas do Senhor. Por quê? Negligenciou uma coisa simples. 1 Samuel já tinha esse relato aqui. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazeres em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor que o sacrifício, e atender é melhor que a gordura de carneiro, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto aos ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, também ele rejeitou a ti, para que não seja mais rei. Essa é uma ordem clara dando a Saul por Samuel, por meio de Deus, falando assim: olha, você não obedeceu. Nós demos exemplos de não obediência. Qual foram não obediência? Moisés é tido como o homem mais calmo, não é verdade? Diz que era o homem mais calmo. E aí, ao invés dele falar a rocha, o que ele faz? Ele desobedece e bate na rocha. Consequência? Não entrou na terra prometida. Por quê? Era o líder, ele que tinha que dar exemplo. Então, obediência é algo muito sério nas Escrituras. Agora, por que? E normalmente nós somos desobedientes. Essa está na nossa cravada, irmãos. Se tem alguma coisa, você fala: eu quero ser desobediente. Isso devido ao quê? Devido ao pecado, devido à queda. E nós trazemos isso. Você sempre lê a Bíblia de capa a capa. A obediência está no ser humano. Deus chega para o casal e fala assim: todas as árvores que você pode comer, come de tudo, menos dessa. Qual que eles foram comer? Dessa. Como chama isso? Obediência? Obediência parcial? Existe obediência parcial, gente? Você dá uma ordem para o seu filho, você quer que ele cumpra 100%. Agora, quando Deus dá uma ordem para nós, Ele quer que a gente cumpra 60%, 70%? Não, 100%. Então é interessante que, olhando ainda nessa introdução, como mudar um coração rebelde. Quem abre Salmo 34, 18? O que diz lá? Salmo 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Perto está o Senhor de quem tem o quê? Quem tem um coração soberbo, quem tem um coração arrogante, quem tem um coração que sabe tudo, quem tem um coração que não obedece, o Senhor está perto? Não, está longe. Então você quer estar com o Senhor pertinho de você? Como é que tem que estar? O coração quebrantado, o espírito também submisso. Então, mudar um coração rebelde precisa começar por aí. Preciso me aproximar do Senhor. Não sei como fazer isso. Começa por aqui, ó. Abre as Escrituras, começa a ler. Se não sabe o que ler, lê o Salmo 34. É um belo exemplo de como se aproximar do Senhor. E vai checando a sua vida. Semana passada, ou retrasada, eu passei para vocês aquele codezinho do guia de confissão. Excelente ferramenta
para você checar a sua alma e ver como é que está acontecendo lá dentro. Outra questão também para mudar um coração rebelde é, de fato, entender quem é o Senhor. Não é você. Porque quando nós desobedecemos, nós queremos fazer a nossa vontade. E nós somos o centro. Então começa a mudar. E quem é de fato o Senhor? E de fato o Senhor é Senhor da minha vida ou parte da minha vida? E um grande começo também. Só há um jeito da gente obedecer. Pela graça de Cristo que habita em nós. Se não for Jesus Cristo na nossa vida, o Espírito Santo fazendo diferença, nós não vamos obedecer. Você pode ser uma pessoa moralmente, entre aspas aqui, correta, mas você não tem obediência se não for Jesus. Então, papais e mamães presentes, se vocês querem que o filho seja obediente, precisa levar os filhos ao pé da cruz. Senão, não resolve. Senão, é esforço humano. Senão, é você fazer força externa para tentar fazer alguma coisa. Ah, mas eu então não devo corrigir meu filho? Deve. Não devo pôr limite para meus filhos? Deve. Agora, se o coração dele não muda, o que ele vai virar? Hã? Não, rebelde não. O que ele vai virar? Se ele tiver um monte de regras externas e o coração não quebrantado para o Senhor, com Jesus lá dentro, o que ele vira? Fariseu. Jesus não falou isso? Os fariseus faziam isso. Tinha um gentio sentado aqui. Se o gentio sentou nessa cadeira, eu não vou sentar nessa cadeira. Porque o gentio sentou. Eu não entro na casa do gentio. Eu não como na casa do gentio porque ele precisa ver se ele deu o dízimo até da hortelã e da salsinha que ele põe na comida. Se ele não deu, eu não posso entrar. Mas, regras externas, sem o coração quebrantado, legalismo, farisaísmo, religiosidade, tem que mudar o quê? O coração. O coração só muda como? Quando Jesus Cristo entra na vida da pessoa, o Espírito Santo habita lá dentro e todo dia vai lapidando. Então, quer obedecer? Começa por aí. Senão, não vai. Tá? Muito bem. Vamos continuar mais um pouquinho. E agora vem uma pergunta para vocês. O que você aprendeu dessas aulas todas? Quem estava aqui, né? Os outros eu não vou cobrar. O que você aprendeu? Fala aí, uma frase. Resiliência. Resiliência. Muito bem. O que mais? Tava chique, hein? O que mais? Só um aprendeu em 2 meses? Administração. Administração. Vamos? Planejamento. Planejamento. Humildade. Usar a razão para servir o Senhor. Humildade. Humildade. Ouvir a voz de Deus. Mais mulheres aí. As mulheres que assistiram a aula. Aprendeu nada? Agora vem a pergunta mais difícil. O que você colocou em prática? Porque até lá em cima poderia ser só... Eu entendo que aprender é um conjunto, tá? Mas vamos separar bem. Talvez você veio aqui com a cabeça, escutou tudo, legal. Agora você colocou em prática. Ah? O que você colocou em prática na segunda-feira? Quero escutar. Nada? Ah? Ouvir a voz de Deus. Sentar e ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Servidão na liderança. Servidão na liderança. O que mais? Buscar o Senhor em primeiro lugar. Buscar Deus em primeiro lugar. Ele foi a oração dele no primeiro capítulo que me marcou muito. A oração do primeiro capítulo. De você estar sendo mais intencional em trazer a escritura para a sua oração. E só depois que você gastou tempo confessando o pecado, adorando a Deus, lembrando as escrituras, aí eu vou com certeza avaliar o que eu ia pedir no começo, que vai ser diferente. E ele faz isso muitas vezes no livro. Ele traz as escrituras para as orações dele. E esse é um bom modo. Se você fala, não sei como orar, Senhor, usa as escrituras. O que mais você aprendeu? Ó, na hora, hein?
Vamos lá, capítulo 10 de Neemias, tá? Capítulo 10. Muito bem. Quantos? Bom, acho que a grande maioria aqui, eu estou passando a lista de presença aqui, tá? A grande maioria aqui já assinou um contrato, né? E aí você lê o contrato, né? Quem é advogado aqui? Então, ele ali... aí você encaminha pro Marcelo, tá, Marcelo, né? Encaminha pro Marcelo, tá? Porque, tem outro chegando. Você vai ler, você como leigo vai ler um contrato. Tem algumas coisas que você entende, dependendo do contrato. Mas tem coisas que você não entende. E tem algumas coisas no contrato que é o quê? Aquelas letrinhas miúdas. O que vai acontecer agora? Neemias vai mostrar para o pessoal o contrato que eles vão assinar no capítulo 10, só que vai mostrar o quê? As letrinhas miúdas, que normalmente o leigo faz o quê com a letrinha miúda? Não lê. Né? E aí depois nessas letrinhas miúdas é que reside toda a dificuldade. Né? Por isso, Deus dá pra gente aí, pelo menos no meio dos irmãos aqui, ou outros, você contrata um advogado e faz ele ler as letrinhas miúdas no contrato. Mas o que vai acontecer agora aqui, como governador, tem um documento a ser assinado. Tá? E esse documento tem vários detalhes, várias observações. Mas, primeiro de tudo, tem alguns signatários. Quais são os primeiros aqui? Vamos ler alguns trechinhos desse capítulo. Quem pode ler? Do 1 até o 28. É só nome, tá, gente? Não vou poupar você disso, tá? Os que colocaram o seu selo foram Neemias, governador, filho de Acalias, e Zedequias, Seraias, Azarias, Jeremias, Pazur, mãe, Malaquias, Ratus, Sebanias, Maluque, e assim vai uma série de nomes. Estes eram sacerdotes no final do verso 8. Verso 9, os levitas, e aí ele tem uma outra lista de levitas, e os irmãos deles, outra lista. No verso 14, os chefes do povo, outra lista de nomes, tá? E 28, o resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo, todos que tinham se separados do povo de outras terras para seguirem a lei de Deus, com as suas mulheres, seus filhos, suas filhas, todos os que tinham saber e entendimento. Bom, é interessante que Neemias, ao escrever, quase é um versículo para cada nome. Então nós já vimos isso lá atrás, da importância que ele dava em citar os nomes. Ele poderia falar por cima e falar assim, fulano de tal, não, mas ele nomeou um por um, mostrando a importância. Então, primeiro a assinar esse contrato é o governador, ele na função de governador. Ele é o primeiro, lá em cima, ele assina. Depois começam os secretários, tá? Que seriam? Seriam alguns oficiais importantes, aquela pessoa que fazia o secretariado. Talvez, na nossa linguagem hoje, ele talvez como um governador, seria os secretários de Estado que iam assinar aquele documento. Aí ele chama o quê? 21 sacerdotes. Dentro da comunidade judaica era muito importante, porque a princípio, lá atrás, é lógico, era uma teocracia, então o peso da responsabilidade dos religiosos ali, os sacerdotes que faziam aquela intermediação entre o povo e Deus, eles tinham que estar presentes nessas reuniões solenes. E eles estavam ali. Então eles assinam. E aí você tem os levitas também. Outra autoridade religiosa. Então ele põe 21 sacerdotes, 17 levitas e apresenta quem? Chefe ou príncipe dos povos. Ou porque você não podia falar assim, ele é o rei do povo. Não, porque rei era só Ataxerxes. Então, mas você tinha em suas comunidades alguns que eram os chefes, os responsáveis dos clãs ali, tá? E tinha aí do 14 ao 27. E tem um personagem muito interessante que vai aparecer já já. Esses são os primeiros signatários. E aí depois ele fala, os demais do povo. E aí ele de novo abre outra lista dizendo, tem sacerdote, tem levitas, tem porteiros, tem cantores.
e servidores do templo, gibeonitas. Quem que eram os gibeonitas? Quem abre lá em Josué, capítulo 9, de 24 a 27. O que aconteceu com esses camaradas? Por que eles são citados aqui separadamente? Tá? Pegou? Vamos lá. Começa. Então responderam a Josué: é que se anunciou aos teus servos, como certo, que o Senhor, teu Deus, ordenara a seu servo Moisés que vos desse toda esta terra e destruísse todos os moradores dela diante de vós. Por isso tememos muito por nossa vida e por causa de vós, que fizemos assim. Eis que estamos na tua mão. Trata-nos segundo te parecer bom e reto. Assim lhes fez e livrou-nos das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. Naquele dia, Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. Isso, o que aconteceu? Josué estava invadindo todas as terras. E um povo muito esperto, próximo, falou: epa, vai dar ruim isso aqui. O que nós vamos fazer? Vamos lá, a gente põe uma veste gasta, leva pão estragado, chega para Josué e fala assim: olha, nós estamos vindo de uma terra bem distante, nosso povo, sofrido, tal. Dá para você dar auxílio para nós aqui e tal, porque nós sabemos o que Deus tem feito. Josué não consultou o Senhor, e todas as batalhas que ele fez, ele consultava o Senhor, falou: pode vir. Quando descobriu que eu era os vizinhos. Ele falou: o que eu vou fazer? Eu vou matar esses caras? Não. Então o que eu vou fazer com vocês? Todos vocês, daqui para frente, vocês vão ter o serviço de rachar lenha, trazer a lenha para o altar, vocês vão servir no templo. Tá? Todo tempo vocês vão fazer isso. Eles são citados em Esdras capítulo 2, 47, como servidores do templo, e lá especificamente como gibeonitas. Aqui em Neemias ele não cita gibeonitas, ele cita servidores do templo. Então eles continuam ainda com essa mesma função depois de muito tempo. Né? Por quê? Porque eles quiseram passar a perna no povo de Deus. E eles foram incorporados ao povo de Deus? Sim, de certa forma isso acontecia. Né? Mas eles ficam ali e começam a servir ali. E também, quando todos esses assinam esse assinado, esse documento, né? Os demais do povo. Quem que eram esses demais do povo que ele cita aqui? Era um povo que era de outras terras, mas eram povos que se achegaram à fé judaica, se achegaram ao que o Senhor estava ensinando. E aí eles são chamados aqui, você pode ter a ideia de prosélito. O que é? Aquela pessoa que abraça a fé do outro e começa a seguir todos os seus padrões, os seus ditos, e ele começa a ser, mas ele não tem ascendência no povo judaico. Mas eles são chamados. Então, por isso que ele faz esse destaque. Esse povo chegou. E no 28, todos que tinham saber e entendimento assinaram também esse documento. Então, por que Neemias faz isso com o povo? Para dizer assim: vocês são responsáveis disso que vocês estão assinando. O que vocês estão assinando? Agora que vem a parte. 28, o que diz? Quem pode ler o que está projetado? Firmemente aderiram aos seus compatriotas, os nobres, e prometeram um juramento sob pena de maldição, que andariam na lei de Deus, que foi dada por meio de Moisés, servo de Deus, que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos. Isso, então ele chama direto e fala o seguinte: olha, vocês vão agora, eles firmemente aderiram e prometeram com juramento sobre o quê? Quem não cumprir isso que está sendo assinado agora vai ser maldito ou vai ser amaldiçoado. Que eles guardariam o quê? A lei de Deus, que foi dada por Moisés, guardar e cumprir. Ou seja, não só, olha que bacana, a lei está aqui. Não. Que nem vocês, olha, eu aprendi isso, legal. E o que você pôs em prática? Aí ele falou assim: você vai ter que cumprir todos os mandamentos dos nossos Deus, juízos e estatutos. Então, e aí ele vai começar o quê? A dizer. Aí dentro do contrato, o que você tem? As cláusulas. Aí ele começa a abrir. Qual é a primeira cláusula?
Quem lê? O que ele diz aí? E não dariam as suas filhas em casamento aos povos da terra, nem escolheriam as filhas deles para casar com seus filhos. Lá ele já chegou e já viu que tinha um problema. Esdras relata esse problema, Neemias relata, e mais à frente ele vai relatar. O que estava acontecendo? O pessoal estava fazendo o que é chamado de casamento misto. Né? Casamento misto, homem e mulher? Não, homem e mulher sim. A ideia é um homem e uma mulher que era do povo da outra terra. Então, eles estavam trazendo outros povos para dentro. Esse foi o grande problema que nós vamos ver já já o que vai acontecer. Aí, o que ele traz? Ele traz simplesmente o que está em Deuteronômio. O que Deuteronômio diz? Tá? Deuteronômio vai começando um relato ali, quando o Senhor seu Deus te levar para a terra que você vão possuir e tiver expulsado muitas nações diante de vocês, os heteus, gigarzeus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus, jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas que vocês. E quando o Senhor seu Deus a tiver entregue na mão de vocês para que as ataques, vocês deverão destruir totalmente. Não façam aliança com essas nações, nem tenham piedade delas. A ordem era clara em Deuteronômio. Não casem com pessoas dessas nações. Não deem suas filhas ou seus filhos aos filhos dessa gente. Nem tomem as filhas deles para os seus filhos. Pois eles levariam filhos de vocês a desviar de mim, para que servisse outros deuses. Assim a ira do Senhor se acenderia contra vocês e depressa os destruiriam. O que nós chamamos isso hoje? Nós chamamos isso de jugo desigual. O que é isso, jugo? Jugo é uma peça de madeira que é colocada sobre 2 animais. Normalmente são 2 bois e ele tem essa peça. Não dá para você colocar um boi e um cavalo. Cada um tem um tipo de marcha. Então é muito claro hoje. A cláusula hoje, será que essa é uma verdade para os nossos dias? 1 Coríntios vai dizer, não se põe em julgo desigual com os descrentes. Mas aqui não está falando de namoro e casamento. Está falando de sociedade. Né? Por que sociedade? Está falando de sociedade. O que o casamento é? Acho que é uma das sociedades mais sérias que você assume por toda a sua vida. E você vai fazer sociedade com quem? Então, e aí a narrativa de 1 Coríntios vai dizer, que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? O que união existe entre o crente e o descrente? Continua. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivo, e Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Por isso o Senhor diz, saia do meio deles, separem dele, não toquem comida impura, não recebais. Sereis o pai de vocês, vocês serão seus filhos, suas filhas, diz o Todo-Poderoso. Nós temos essa chamada clara nas Escrituras. Não colocar em julgo desigual. Em todas as áreas. Aí você vai argumentar comigo, mas eu conheço também. Um monte de gente que entrou nessa. Começou com o namoro, depois foi para o casamento. Alguns, pela graça e misericórdia de Deus, houve a conversão do cônjuge. Mas eu conheço um monte que não houve. E a pessoa vive dureza, viu? Difícil, muito difícil. Só que aqui o pessoal já estava casado. Aí, lá no final, ele vai dar uma dura lá no tal. Então, no meu ponto de vista, isso vale para hoje sim. Existem alguns conceitos nas Escrituras que eles são temporais. Por exemplo, quando a gente olha a questão da lepra, né? Eles não sabiam nem diagnosticar a lepra direito, mas qualquer bereba na pele, o que eles falavam? Fica longe do arraial. Hoje não. Hoje você vai no dermatologista, ele vai identificar que tipo de doença você tem e você trata. Você não precisa ficar, não vou voltar para casa mais, vou ficar isolado. Não. Então essas são ordens ou leis, né, ritualísticas, né, mas existem leis que
atravessam as Escrituras de ponta a ponta. Há um material muito bom, se você não conhece, um livro do Davi Merck chamado Lar, Família, Casamento, e tem um artigo do Zambelli ali, na página 543, que diz assim: no passado, o jugo desigual foi tratado com Deus com muita severidade e seriedade. Algumas vezes ele foi mais tolerante do que outras, mas nunca perdeu de vista a justiça prometida. A vontade de Deus sobre o jugo desigual não mudou porque Jesus tornou possível a comunhão de Deus com os homens. A justiça divina ainda é aplicada em nossos dias, todavia de diferentes formas. É pouco provável que nos tornemos escravos de outros povos por escolhermos equivocadamente o nosso cônjuge, mas será muito possível que o nosso relacionamento com Deus se esfrie, por nos tornarmos tolerantes a cosmovisões seculares, como também exemplificada na história de Israel. Você não vai ser escravo, né? Mas você se torna tolerante, né? Eu gosto muito de uma ilustração que, por exemplo, se eu pegar essa banqueta aqui e puser aqui em cima sentado, um filho de Deus, e no chão um incrédulo, a mulher ou o homem que seja, tá? Não o filho de Deus, e darem as mãos, quem puxa quem? Só se for talvez o Arnold Schwarzenegger na sua melhor forma, talvez, né, puxaria o que está no chão aqui para cima. Mas normalmente o que acontece? Quem está no chão puxa. É fácil, gente. É muito fácil, é só dar um puxão, né? E eu lembro as instruções que eu dava para os meus filhos, né? E pode ser duro escutar isso, mas você tem que falar, né? Você está querendo ter quem como sogro? Porque Deus fala que dá dois tipos de... Você é filho de Deus ou filho de quem? E aí você vai ter sogro quem? Ou sogra, né? O diabo? Opa! Então, para pensar. Coríntios 7, eu não vou ler todo esse texto, mas vai falar para nós sobre o quê? Sobre o casamento. Pedro vai falar sobre o casamento. Então, quando a ordem é muito clara. Então, quando você começa a falar disso para os seus filhos? Desde pequenininho. Desde pequenininho. Você tem que instruir. Porque isso que está lá em Deuteronômio para você, pai, instruir seu filho desde pequeno. Não espera chegar na adolescência. Sinto te dizer, chegou na adolescência, ora muito pela graça e misericórdia, mas isso tem que ser lá na infância. Começar desde pequeno, falando, olha, quando chegar a hora certa, você tem que escolher uma pessoa que seja do Senhor. Dúvidas, perguntas? Vamos andar mais um pouco. Segunda cláusula. Guardar o sábado. Ele diz lá, se que os povos da terra trouxerem qualquer mercadoria ou qualquer cereal para vender no dia do sábado, nada comprais dele no sábado, e nem nos dias santificados. É que no 7º ano abrirá mão da colheita de toda e qualquer cobrança. O que ele está aplicando aqui para o povo? Nada mais simples do que estava na lei em Êxodo 20, de 8 a 11. O que diz lá, Êxodo 20, de 8 a 11? O que está? Lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. E não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das suas portas para dentro. Qual era a ordem clara? Trabalhe às 6 e descansa 1. Deus precisava descansar quando criou tudo que Ele criou, o universo inteiro, a terra, o homem? Não precisava. Porque Ele é Deus. Mas aí está um exemplo claro de obediência. Quando a gente desrespeita, quebra a cara. Então, uma vez eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa falou assim, eu nunca tirei férias. Eu falei, nossa, que absurdo. E o cara estava achando que estava o máximo. Eu falei, cara, você está respeitando um monte de coisa. Eu nunca saí de férias com meus filhos. Eu falei, nossa, pior ainda. Aonde vai chegar com isso? Então, ele dá essa ordem clara. Por quê? Porque
Porque tinha algo por trás disso. Eclesiastes 5:10 diz assim: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama a riqueza jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Existe um site chamado ganância.com.br. É um site cristão, viu, gente? Muito bom. Tem várias instruções lá, vários artigos, várias planilhas, se você não sabe fazer orçamento e tal. Mas qual que era o problema ali deles? Ganância. Eles estavam abrindo os portões para receber o pessoal no sábado, que seria o quê? O nosso dia hoje, o domingo. Então, o que ele fazia? Ele pegava e estava vendendo as coisas no horário que o pessoal tinha que estar fazendo o quê? Cultuando ao Senhor. Um dia de descanso com a família, cultuando ao Senhor. Hoje ainda muitos de nós têm esse privilégio. Você tem um sábado e o domingo para descansar. Né? Eles não, eles só tinham um dia da semana, mas era para que esse dia? Para estar com a família, para ir na casa do Senhor, no templo, para escutar das coisas do Senhor, para crescer. Né? Mas eles estavam negligenciando, fazendo o quê? Comércio. Aí você fala, mas e aquela pessoa que trabalha de domingo? Concordo, tem gente que precisa trabalhar de domingo. Né? Mas você tem que tirar um outro dia para descanso. Você tem que tirar um outro dia para descanso. Né? Essas são as exceções, mas precisa tirar um dia de descanso. O que está falando aqui também não é para guardar o dia de sábado, tá? O nosso sábado aqui, né? O Shabá, como é apresentado, é um dia de descanso. Esse dia foi móvel durante os momentos e hoje a gente guarda como se fosse domingo. O judeu para no pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado, ele fica ali. Então ele usa esse período. Mas você tem que tirar o seu dia de descanso. E não é para ficar em casa trabalhando também. Porque hoje nós temos essa possibilidade. Né? Então ele está falando aqui para esse pessoal isso. Por quê? A ganância. E a ganância significa, eu não confio no suprimento que o Senhor está me dando nesses outros 6 dias. Então eu preciso trabalhar o 7º. E talvez isso está na sua cabeça também. Eu não confio no suprimento que o Senhor está dando para mim. Então eu preciso trabalhar mais. E aí isso daí vai virando uma bola de neve. E esse ciclo nunca para. Então a gente precisa de fato. E no 7º ano ele tinha uma orientação aqui, como a gente viu em Deuteronômio, de não abrirá mão de qualquer cobrança, é que no 7º ano havia um perdão das dívidas. Agora imagina aquele camarada que contraiu a dívida, né? E aí falta pagar ainda e o 7º ano tem que perdoar o irmão e não vai pagar mais nada. Agora, quem emprestou esse dinheiro? Tem que ter uma baita confiança de que o Senhor vai supri-lo também. Então é dos dois lados. Né? Agora, você não tem muito relato de gente fazendo essa malandragem lá. Então, a questão é, como é que você tem, aplicando na sua vida, você tem desfrutado do dia de sábado? Ou você tem visto uma oportunidade de ganhar mais dinheiro? E para que isso também? Segunda cláusula, guardar o sábado. Terceira, impostos para o templo. Quem lê? Também assumimos a obrigação de contribuir anualmente 4 gramas de prata no serviço do templo do nosso Deus, para os pães da proposição, para a oferta contínua de cereais, para o holocausto contínuo dos sábados e das festas da lua nova, para as festas fixas, para as coisas sagradas, para as ofertas pelo pecado, para fazer expiação por Israel e para toda a obra do templo do nosso Deus. Isso, então o que ele está falando? Opa, precisa pagar um dinheiro para o imposto do templo. Ou seja, a estrutura física precisa funcionar. Então, isso estava prescrito aonde? Estava na lei. Em Êxodo 10, Êxodo 30, verso 11 a 16, estava escrito na lei. E nós vemos isso também acontecer no Novo Testamento. O que tem lá em Mateus 17, 24 em diante? O que diz lá? 24 e 27. Chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro, os que cobravam as 5 dracmas, e disseram: o vosso mestre não paga as 15 dracmas? Disse ele: sim. E entrando em
casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos teus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: Dos alheios. Disse-lhe Jesus: Logo estão livres os filhos. Mas para que os que não escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol, tire o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás o estábulo, tomando e dá-o por mim. Isso. Jesus respondeu para Pedro: não precisamos pagar imposto, né? Vai lá, Pedro, pesca um peixe. Nós vamos pagar esse imposto do templo, que era cobrado de todo o homem que completasse 20 anos, 6 gramas de prata por ano. Agora, aqui ele está estipulando 4, tá? Porque ele entendia a realidade. Para que esse dinheiro ia? Esse dinheiro ia para a manutenção do templo, para o funcionamento. Os sacerdotes levitas pegavam esse dinheiro, possivelmente trocavam esse dinheiro por alimentos. Então teve alguém que perguntou, o Aniel na última aula perguntou, né, o que eles comiam? Se eles comiam só as ofertas que eram levadas lá, vai morrer, né, tanto comer carne, né? Não, mas eles tinham os cereais, eles tinham esse dinheiro que chegava para a manutenção do templo. E essa manutenção do templo, nos nossos dias, nada mais é do que a manutenção do templo aqui que a gente funciona também, se você pensar, né? Você tem água, luz, você tem ar-condicionado. Para alguns, isso daqui a pessoa nem quer pagar. Isso aqui não quero, eu disse para ir para ar-condicionado, né? Prefiro ventilador. Mas vamos lá. Tinha uma cláusula até para a lenha do altar. Para a lenha. Nós, os sacerdotes, os levitas do povo, lancemos sorte a respeito da oferta da lenha que havia de se trazer ao templo do nosso Deus, segundo as nossas famílias, em tempo determinado, de ano em ano, para queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei. Por que tem essa coisa bem específica? Porque, considerando toda a geografia, considerando toda a parte ali das árvores, era muito difícil achar madeira boa para queimar. Então era uma coisa difícil de encontrar, não era fácil. Quando a gente fala assim, queimar lenha, a gente tem madeira de tudo que é espécie aqui, fácil para queimar. Mas lá não era assim, não. Madeiras, normalmente as árvores eram pequenas, todas retorcidas, né? Não daria uma... E esse daqui precisaria do templo, ter o fogo ali o tempo todo para ofertas e sacrifício. E precisava um abastecimento disso. E o povo acertou. E o povo falou, nós topamos, nós vamos fazer o que está escrito. Havia outra cláusula também, a 5ª cláusula, sacerdotes e as ofertas. Ele vai dizer também, nos comprometemos a trazer anualmente à casa do Senhor as primícias da nossa terra e todas as primícias de todas as árvores frutíferas. Aí a resposta do Aniel que não veio aquele dia, né? Bem como os primogênitos nossos filhos, nosso gado, que está escrito na lei. Assumimos a obrigação de trazer ao templo do nosso Deus os sacerdotes que ministram nele, os primogênitos das nossas manadas e das nossas ovelhas, e trazer aos sacerdotes depósitos do templo nosso Deus as primícias da nossa massa, das nossas ofertas, do fruto de todas as árvores, vinho e azeite. Também nos comprometemos a trazer o dízimo da nossa terra aos levitas, para que ele cumpra receber os dízimos em todas as cidades onde há lavoura. Então isso também, eles tinham que trazer essas ofertas, estava prescrito na lei, e tinha uma exortação em Malaquias também para isso acontecer. Para quê? Para que houvesse o funcionamento. Esses sacerdotes, lá atrás já, ele não foi distribuído terra para eles. Os levitas não tinham terra. Eles dependiam do quê? Como eles tinham a função sacerdotal, eles não iam trabalhar com gado, na lavoura e coisas assim. Eles iam cuidar das coisas do templo. Então o que eles tinham que fazer? Arrumar o templo, fazer os sacrifícios, ler a lei para o povo, instruir o povo, julgar o povo. Só que é lógico, houve uma distorção terrível disso tudo. E aqui o que Esdras estava tentando fazer, e Neemias de forma mais firme, com um contrato assinado, falou assim, nós vamos estipular isso para que haja um bom funcionamento, para que a coisa funcione certinho. Como está estipulado aonde? Lá como Deus estipulou. Então eles estavam nisso. Esse também é um dos itens. E aí também ele tem um outro item, a 6ª cláusula é o dízimo dos dízimos. Os sacerdotes, filhos de Arão, estariam com os levitas quando eles recebessem os dízimos. E os levitas trariam os dízimos dos dízimos ao templo do Senhor. Então eles iam tirar ainda uma parte do que recebia e ofertar aquilo.
Ofertar para quê? Para o bom funcionamento da casa. E é interessante que ainda tinha um rodapézinho do contrato, bem pequenininho assim, escrito assim, ó. Não abandonaremos o templo do nosso Deus. O abandonar aqui não significa eu não vou frequentar mais. O abandonar aqui significa o quê? Nós vamos cumprir com tudo isso e nós vamos trazer as ofertas, nós vamos trazer os animais para o sacrifício, nós vamos trazer a lenha, nós vamos pagar para os sacerdotes fazerem o trabalho deles. E todo mundo fez o que nisso daí? Assinou isso daí. Qual a conclusão que a gente chega no capítulo 10? Há uma visão muito clara para nós de santidade. Santidade significa nos separarmos de coisas contaminadas. Tá? Em especial a junção com pessoas que não sirvam ao Senhor. Ah, mas então não devo evangelizar aquele amigo do trabalho? Deve evangelizar. Deve falar do evangelho para ele. Tem que falar do amor de Cristo para ele. O grande problema é que muitas vezes a gente quer mais que isso. A gente se envolve tanto com o pessoal do mundo e não consegue, a pessoa não consegue nem, os que estão de fora não sabem quem é crente e quem não é. Quem serve ao Senhor, quem não serve. Então, dependendo do que for, separa mesmo. Não se contamina com as coisas. Então, a gente vê isso claramente ele dizendo. Confiança no suprimento do Senhor. Então a gente tem que estar atento em olhar, olha, o Senhor, Ele que nos supre. Você tem um trabalho que o Senhor deixa você trabalhar lá, mas o sustento vem do Senhor através do seu trabalho. Se você tiver a ilusão de que é pelo seu força, seu braço, isso é filho de Deus, tá, gente? O incrédulo é pelo esforço dele mesmo. Se você acha que eu tenho que fazer, senão é lógico. Isso não é uma carta aberta, você fala assim, então vamos vagabundear. De forma nenhuma. A Bíblia não tem espaço para vagabundo, em momento nenhum. O apóstolo Paulo fala lá, quem não trabalha não come. Aqui tinha uma provisão, e nós já falamos, quando era o pobre o necessitado, o que tinha que fazer. Ele não esperava chegar em casa dela a cesta de mantimento para ele, não. Ele tinha que colher as beiradas do campo, que era destinado. Quando você lê o livro lá de Ruth, ela ia colher as espigas no campo. Não ficava em casa esperando. Então é uma visão bem diferente do que a gente tem de atender o necessitado, o carente. Dava a oportunidade dele ter dignidade de fazer a coisa. Só que também nós temos que pensar, é o Senhor que supre. Se a gente não pensar nisso, a gente está colocando outra pessoa, outra coisa no lugar do nosso Deus. Manutenção e sustento do serviço do Senhor através de ofertas e manutenção das mesmas. Isso já falamos e volto a repetir. Falamos lá em outras aulas atrás. Quem sustenta o trabalho, a obra do Senhor, é o povo de Deus. Então, se o povo de Deus não oferta para a obra do Senhor, o trabalho não anda para frente. Anda porque Deus quer, tá, gente? Se você falar assim, não, ninguém vai doar mais, vai acabar a igreja do Senhor. Mentira, não vai. Vai continuar porque Deus quer esse projeto. Mas o que Deus oferece para nós é o privilégio de participar dessa obra. Deus te empresta os recursos e você separa uma parte para ofertar com alegria. Então o serviço, a obra do Senhor vai continuar, independente de você. Mas é muito bom quando você participa disso. Confiar nos seus líderes, entendendo que o Senhor, quem faz, mesmo que os líderes por aí falem, o Senhor não, e Ele está atento. Então aqui você teve um líder agora bacana, e ele está tentando pôr ordem ali naqueles sacerdotes, que nem sempre foram tão bacanas. É só visto o caso de Eli e seus filhos, nós já comentamos isso, a lambança que eles fizeram na classe sacerdotal. Mas a confiança nos líderes, entendendo que não é porque é o líder, mas é porque Deus está acima dele, e Deus vai cobrar. E você tem parâmetros hoje muito claros nas Escrituras de você avaliar como é que anda o seu líder espiritual. Ele está fazendo as coisas que agradam ao Senhor? Se não está, é passível de disciplina, como diz também Timóteo. Então, a confiar nesses líderes, interessando ou entendendo que eles estão de fato endereçando você a crescer mais com o Senhor. Porque também se ele não faz isso, não resolve muito, né? E também, sem desconsiderar um compromisso primeiro com o Senhor e com a sua palavra.
Não adianta nada, porque se você fizer só coisas externas, né? Se você colocar um monte de regras externas, se você olhar todos os outros modelos, vamos chamar assim de religiões ou grupos religiosos, o que eles querem de você? Coisas exteriores, né? Você precisa orar tantos dias, tantas horas, tantas vezes no dia, você precisa fazer tal penitência, você precisa entregar tal oferenda, você precisa. O cristianismo real e verdadeiro é o único, que é de dentro para fora, e não de fora para dentro. Então o cristianismo real e genuíno começa transformando o coração do homem. E aí sim ele vai fazer as coisas pela obediência e dependência que ele tem do Senhor. Se não faz, aí Opa, vai lá. Escuta. Com isso, nosso compromisso tem que ser com o Senhor e com a palavra. Dúvidas, perguntas, colocações? Fim do capítulo 10. Agora o capítulo 11 vem uma lista de ilustres desconhecidos, tá? Leia em casa os nomes ali, mas vai ser uma lista de ilustres desconhecidos que nós vamos abordar. Alguma colocação, observação? Senão nós vamos orar. Deus, te louvamos, tua palavra que é tão boa para nós. Muitas vezes nos perdoa, Senhor, porque somos resistentes em obedecer aquilo que o Senhor nos ensina. Trabalha em nós, Senhor, para que tenhamos um coração moldado pelo Senhor a cada dia. Seu Santo Espírito possa, de fato, fazer diferença no nosso viver. Tenhamos uma vida alinhada com o Senhor, com os projetos que o Senhor tem. Que sejamos, Senhor, sábios diante do Senhor, não diante dos nossos próprios olhos ou dos nossos desejos, mas que o Senhor possa trabalhar em cada um de nós aqui, para que tenhamos uma visão correta de quem o Senhor é e como o Senhor faz as coisas nas nossas vidas e no meio que estamos. É em Cristo Jesus que nós oramos agradecidos, ó Pai. Amém.